Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria, recebendo vocês nesse dia tão bonito, dia de São José, que é padroeiro da igreja, mas é também padroeiro das famílias, protetor das nossas famílias. E eu chamei vocês aqui para a gente falar um pouco a respeito disso que aconteceu nos últimos dias lá na França, que foi a inclusão dentro da Constituição francesa do direito de aborto. É claro que isso tem todo um contexto de política atual, mas não é esse contexto de política atual que eu gostaria de refletir com vocês. Eu gostaria de simplesmente refletir com vocês como é que a França, né, desde a Revolução Francesa, foi caindo de abismo em abismo, né? Como é que essas coisas aconteceram com a França, porque de alguma forma tudo que acontece na França termina um belo dia batendo na nossa porta, né? E por quê? Porque a civilização moderna, o mundo contemporâneo, se compreende como um mundo nascido a partir da Revolução Francesa, né? Para quem não se localizou no tempo, a Revolução Francesa, 1789, né? Então, essa é a data, digamos assim, que iniciou o mundo contemporâneo. Mas nós vamos ver que é uma artificiosidade isso daí, que na verdade as coisas vêm de antes. Bom, seja como for, só para colocar algumas indicações com relação à política atual. É evidente que o aborto na França não precisava constar na Constituição. Não tem ninguém na França, ninguém é exagero, né? Mas nenhum grupo político majoritário e com verdadeiro poder de mando na França está pensando em abolir a lei do aborto e criminalizar o aborto na França. Não tem ninguém pensando nisso, né? O pessoal fala da Revolução Francesa, que matou muita gente, 200 mil pessoas, etc, etc. Mas a França mata 250 mil bebês por ano. Então é uma Revolução Francesa por ano. Negócio, né? É absurdo e infelizmente não há vontade política daqueles que têm o verdadeiro comando na França de criminalizar o aborto. Então não foi por isso que eles fizeram, né? Deram esse passo de colocar o aborto na Constituição. Foi simplesmente como digamos assim, uma pressão política, uma propaganda política sobre o resto do mundo, especialmente sobre os Estados Unidos, por causa da reversão que houve nos Estados Unidos, né, do Roe versus Wade. A Suprema Corte jogou para os estados a legislação a respeito do aborto. Então, já que a Suprema Corte americana viu que não é direito constitucional e que isso deve ser levado para os estados, os franceses, como pressão, né, política sobre os Estados Unidos e sobre o resto do mundo, colocam, né, na Constituição francesa como um gesto político, né, de vanguarda. Enquanto isso, a França envelhece, né? Ou seja, o decréscimo na natalidade é assombroso. Aí alguém levanta o dedinho e diz, não, mas a França tem uma das maiores taxas de natalidade da Europa, 1,6, quanto a Itália, a Alemanha, a Espanha estão atrás da França. Sim, mas a pergunta é a seguinte: quantos religiosos tradicionais na França, e religiosos tradicionais aqui eu entendo quem? Católicos tradicionais, evangélicos tradicionais, muçulmanos tradicionais na França. Quantos deles estão querendo abortar crianças?
Ninguém. Portanto, a taxa de natalidade é mantida, né, por essas pessoas que não carregam o espírito da Revolução Francesa, mas são religiosos tradicionais, né? E principalmente, é demografia, né, gente? Não é opinião. Principalmente os muçulmanos. Então a taxa alta muito entre aspas, né? Porque abaixo de 2 é decréscimo de população, ok? A taxa de natalidade tem que ser acima de 2, é 1,6, né? Então quer dizer que a população francesa está encolhendo, está morrendo mais gente do que nascendo. Então a taxa de natalidade francesa é alta, mas é alta por quem? Não são os casais que estão realizando o aborto que estão mantendo essa taxa elevada, né? De uma forma geral, as mulheres francesas não querem engravidar antes dos 30. E depois, quando resolvem engravidar aos 40, né, aí começam a recorrer a meios artificiais, etc, etc, isso, aquilo. E mesmo assim, para ter um filho e olhe lá, não é isso? Estou dizendo isso por quê? Simplesmente para colocar a situação atual, né, esta situação atual, sobretudo o grande pavor que a Europa está tendo de uma possível eleição, né, de um retorno do Trump para a Casa Branca, diante do quadro complexo do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e o grande perigo, né, de uma retirada dos Estados Unidos do seu apoio maciço nesse empreendimento da OTAN contra a Rússia, né? Tudo isso é a política atual. E eu estou fazendo somente esse índice de problemas sem dar opiniões e sem analisar. Número 1, porque eu não sou analista político. Número 2, porque não é a finalidade da aula. E número 3, é simplesmente para vocês entenderem que eu não estou alheio ao que está acontecendo no mundo atual. Mas não é do mundo atual que eu quero falar. É do mundo atual que eu quero falar, mas do mundo atual enquanto ele é produto de uma realidade espiritual, de uma violenta revolução gnóstica, para usar a linguagem do Eric Voegelin, que aconteceu, né, em 1789, na França, chamada Revolução Francesa. Vamos então um pouco entender o quanto a sociedade atual, não somente na França, mas também aqui no Brasil e em outros lugares, a sociedade atual, em certa medida, é filha da Revolução Francesa. E o que é que significa a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é uma, digamos assim, uma grande revolução contra a família. Pera lá, não, padre, onde é que eu perdi o raciocínio aqui? Né? Que história é essa, Revolução Francesa e família? Bom, vamos lá. Tem esse livro aqui, ele está em português, mas não se vende mais em português, a não ser em sebos, ou como dizem os portugueses de Portugal, em alfarrabistas, né? Porque é uma edição de Portugal, o livro negro da Revolução Francesa. Eu tenho em francês, que é o que está disponível, da edição du Cerf, Le Livre Noir de la Révolution Française, que organizado por Renaud Escande. Eu só gostaria de citar, né, para vocês um artigo que no original francês está na página 415 e seguintes, né, chamado Liberté, Égalité, Fraternité ou l'impossibilité d'être fils, a impossibilidade de ser filho. O que quer dizer impossibilidade de ser filho? É um artigo escrito por um padre dominicano, padre Jean-Michel Potin, e está traduzido em português, na edição portuguesa de Portugal, que
como são somente 10 páginas, né, está escaneado aqui para vocês terem acesso, quem quiser, né, depois ler estas 10 páginas, a análise do Frei Jean-Michel Potin é muito mais profunda e muito mais, digamos assim, culta do que a análise que eu vou fazer aqui. Está aí só como uma possibilidade de aprofundamento. Mas, em última análise, o subtítulo já diz tudo, né? Ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade, ou a impossibilidade de ser filho. Ou seja, a Revolução Francesa tirou da jogada, tirou do mapa político a figura do pai, Deus, a figura do pai, né? Rei, a figura do pai, o Papa, a figura do qualquer figura do pai, e significou, sim, uma crise na família. Só para dizer que não é somente uma análise católica dominicana que vê a crise da família causada pela Revolução Francesa. Tem um livro de uma, acho que eu posso chamá-la tranquilamente de feminista, né? Uma americana feminista chamada Susanna Desan, D-E-S-A-N, né? Suzanne Desan, né? The Family on Trial, a família sob julgamento, né? In Revolutionary France, a família sendo sob julgamento na França revolucionária. É um livro de 2004. Tanto o livro negro da Revolução Francesa como este livro da Susanna Desan estão disponíveis no formato Kindle para quem quiser comprar. Então, quem quiser aprofundar, né, essas coisas estão à disposição no formato Kindle, muito mais fácil o acesso. Ok? Dita, colocada a bibliografia básica fundamental, a bibliografia sobre a Revolução Francesa ela é infinita, né? Aqui tem alguns livros, eu mandei o pessoal da equipe juntar alguns livros que a gente tem sobre a Revolução Francesa e colocar aqui na mesa, né? Mas a coisa é muito, um dos temas a respeito do qual mais se escreve há 300 anos, né? Desde da primeira reação do Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, né? Está publicado pela Vida Editorial aqui no Brasil, até as reflexões mais recentes que as pessoas fazem. Bom, peço desculpas desse grande parêntese bibliográfico, vamos direto ao assunto. Até aqui eu só girei ao redor do tema. O que é isso? Vejam só, vamos começar com uma narrativa histórica. E a narrativa histórico-sociológica consiste no seguinte: para não começar a análise muito longe, lá em Adão e Eva, né, comecemos da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra, o que é que aconteceu? A sociedade agrária, muito baseada na família, né, onde o pai e a mãe sonham em ter filhos a mais, porque filhos a mais, numa sociedade agrária, significa braços a mais para trabalhar, né? Essa sociedade começa a ser uma sociedade onde as pessoas começam a migrar em massa para a cidade, devido à Revolução Industrial. E essas pessoas na cidade, né, começam a viver uma outra realidade. Enquanto na sociedade agrária você estava amparado no ambiente familiar, enquanto até mesmo a sociedade medieval da cidade urbana tinha organizações, fraternidades, né? As fraternidades, sei lá, de pedreiros, de sapateiros, de alfaiates, etc, etc. Essas guildas e fraternidades, as pessoas estavam lá amparadas. Tinha miséria, não estou idealizando aqui a Idade Média, tinha pobreza, tinha miséria.
mas havia um sentimento de pertença, as pessoas tinham essa coisa. De repente você é jogado, né, na cidade, sem pertencer a nada e nem a ninguém. Filho antes era uma boa notícia, um filho a mais, um braço a mais para trabalhar, agora um filho a mais é uma boca a mais para alimentar, né? Para enxergar toda a miséria social que aconteceu também na sociedade francesa, pós-revolucionária, pós-revolução industrial, pós-revolução francesa, que é filha dessa necessidade de exportação da revolução industrial, não é? Leiam, por exemplo, a comédia humana quantos volumes são? 13 volumes, né? Do Honoré de Balzac, né? Onde, através dos seus romances, dos seus escritos, ele consegue colocar toda a miséria, né, do baixo fundo da periferia de Paris, né, e as famílias sendo desestruturadas. Então, essa realidade da desestruturação da família, ela é notada, né, na França, até mesmo antes da Revolução, né? A desestruturação da família, ela começou anteriormente. O que acontece, porém, é o seguinte, que como faz notar o nosso caríssimo Reinhard Koselleck, né? Crítica e Crise, o Koselleck, ele nota o seguinte, que quando você vai e instaura o absolutismo, que estava na moda em toda a Europa, onde o rei começa a mandar para a casa privada e as sacristias das igrejas, as opiniões privadas, mas existe a opinião e o ensino e o pensamento oficial do absolutismo. O que acontece? Você criou, evidentemente, né, uma necessidade das pessoas expressarem as suas opiniões, falarem dos seus problemas, e já que não podia falar mais no espaço público, né, por causa de uma tentativa de controle absolutista das coisas, então você começa a criar, né, pequenos círculos, né, círculos da fala, né, como dizia Voltaire, a República das Letras, né? Quem fez uma boa análise disso foi Augustin Cochin, né, que é o famoso estudioso que viu toda essa coisa, que as pessoas... Você é católico? Você vai ter que ser católico na sacristia, esquece, não no espaço público. Você discorda do catolicismo? Também não pode discordar do catolicismo em praça pública. Você vai ter que fazer isso na maçonaria, você vai ter que fazer isso nos clubes literários, você vai ter que fazer isso nos espaços de fala, que são espaços secretos, espaços de contestação. Então o que acontece? As pessoas estão vivendo uma crise social, onde a família está sendo desagregada, onde, de repente, a fala oficial do Estado é uma fala em que você não é gente, quem é gente é o rei, o resto de todo mundo obedece, né? E isso tudo sendo, digamos assim, alimentado por uma teologia torta, né? Que teologia torta? A teologia galicana, ou seja, uma teologia onde os padres não queriam se submeter ao Papa, os padres e bispos não queriam se submeter ao Papa, mas eram teólogos e bispos submissos ao rei, né? Ela teve suas misérias, e ela teve sua culpa, grande culpa nessa história toda. Por quê? Quando, por exemplo, o nosso amigo Jacques Benigni Bossuet, bispo, né, da corte de Luís XIV,
o Luís XIV, apesar de todas as suas amantes, apesar de todo o laxismo moral da corte de Versailles, ele manda o Bossuet escrever esse livro, que a publicação recebeu o nome de Politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte. A política extraída das mesmas palavras da Escritura Sagrada, em que ele está ensinando o Delfim, o herdeiro, né? No caso aqui o Luís XV, o futuro Luís XV, ensinando a ele que ele é o rei e que Deus ilumina o rei. E que o rei é ele quem decide as coisas. Enquanto isso, os jesuítas, né, ligados à corte francesa, jesuítas que deveriam ser papistas, né, teoricamente, começam a reverberar isso aqui também. Na França, começaram a se inclinar nessa direção de apoio a esta visão galicana, né? Assim, existe uma série de estudos que estão sendo feitos, até pelos próprios jesuítas, né? Institutum Historicum Societatis Iesu de Roma, estão fazendo estudos sobre isso daí, como é que os jesuítas se comportavam diante da monarquia no período pré-revolucionário. Havia dissensões internas da Companhia de Jesus, ou seja, os próprios, o padre geral, né, o prepósito geral, o preposto geral da Companhia de Jesus, eles diziam uma coisa, os jesuítas faziam havia uma dissensão. Enfim, os jesuítas da França achavam que eles precisavam olhar politicamente para o rei de um jeito e em Roma se achava outra coisa, né? Desses estudos, né, que é uma coleção, toda essa coleção Catholic Christendom de 1300 a 1700 trata do período pré-revolucionário, mas já vai indicando como é que as coisas foram se desenvolvendo. Tem esse livro aqui, por exemplo, The Jesuits and the Monarchy, Catholic Reform and Political Authority in France. Né, os jesuítas e a monarquia, a reforma católica e a autoridade política na França. Ele pega um período bem anterior à Revolução Francesa, mas para dizer que havia isso tudo. Resumo da ópera. Toda uma corrente teológica onde se sacralizou o rei. Né? É claro que, pelo amor de Deus, a autoridade vem de Deus. Não estou dizendo que o rei não tem nada a ver com Deus, não é isso. Mas o que acontece é o seguinte, é quando você, numa espécie de jesuitismo, transfere, jesuitismo, só para nota de rodapé, jesuitismo não quer dizer Santo Inácio, tá? Quer dizer coisas que os jesuítas fizeram depois de Santo Inácio. Uma espécie de jesuitismo, você carrega tanto na obediência do súdito que ele deixa de ser sujeito. Entendeu? Ou seja, não, o iluminado é quem está em cima, quem está embaixo obedece. Ora, essa caricatura do poder e das coisas, isso daí termina tendo resultados. Não é? O rei estava lá fechado em Versailles. Ao invés de morar em Paris, perto do povo, onde ele via a pobreza, via as pessoas, via as necessidades e via os problemas reais, né? A decisão de Luís XIV de se fechar em Versailles terminou resultando na decapitação do neto dele, né? Tá entendendo?
Porque você cria uma cisão entre a cabeça, o corpo da sociedade, entre a cabeça e o corpo, né? Então, tanto o rei como a nobreza e o alto clero começaram a perder o contato com a população. Ali houve uma cisão mesmo dentro da própria França. As pessoas estavam vivendo a necessidade, as famílias estavam em desagregação. Havia fatores sociais para a desagregação da família. O que acontece é o seguinte: quando você tem fatores sociais que estão desagregando a família e você abandona espiritualmente essas pessoas, vai aparecer alguém que toma conta da coisa espiritualmente. E quando digo espiritualmente aqui, quer dizer no mundo das ideias. Esses círculos revolucionários, literários, esse pessoal, né, que começa a falar, começaram a criar uma nova visão de mundo, em que já não há mais família. O que é família? Vamos entender esse conceito de família. Família é o seguinte: eu, no início da minha vida, eu não sou por mim. Eu tenho alguém que cuida de mim e do qual eu sou herdeiro. Alguém me gerou. Eu recebi uma tradição. Eu não preciso inventar a roda, né? Eu vou ser pai, mas eu não preciso inventar como ser pai. Eu tenho uma tradição de como ser pai. Aí de repente você tira as pessoas do campo, traz para a cidade e o pai já não sabe mais como ser pai. Porque sabia como era ser pai lá no campo. Mas e agora que ele sai de casa de manhã, trabalha, depois volta e está perdido, né? Evidente que a Revolução Industrial, ela não tinha ainda começado na França, mas já tinha começado a desagregação familiar, né? A própria Suzanne Desan, ela mostra isso nos estudos dela, como na França pré-revolucionária se começou realmente essa coisa de aspas, né? Se pensar essa coisa de como libertar as pessoas do fardo da família. Tanto que uma das primeiras coisas, né, as coisas que surgem são divórcio, mudar o regime de herança, onde os filhos recebem herança igualitariamente, mudar de alguma forma o status dos filhos ilegítimos. Havia filho legítimo e filho bastardo, se muda o status dos filhos ilegítimos, o registro da família já não é mais uma coisa sagrada na igreja, passa para a sociedade civil, as várias transformações e reformas que vão acontecendo na França mostram claramente que, de alguma forma, a sociedade francesa pré-revolucionária e principalmente a sociedade francesa pós-revolucionária já não se entende mais como família. Não existe mais essa coisa de que eu vou receber uma herança cultural, espiritual. Eu não preciso me inventar. O que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é a epidemia disto. Ou seja, é uma sociedade que quer se reinventar do nada. Como um laboratório. Uma sociedade que quer completamente se reinventar. Então, é claro, né? O que é que termina isso? Isso termina um espetáculo de terror. Na guilhotina, milhares e milhares de pessoas, né? A partir da decapitação do próprio rei. Bom, aí os irmãos começam a se matar, tanto que todos os grandes revolucionários terminaram sendo eles mesmos decapitados. Robespierre, Danton, Companhia Limitada, foram eles decapitados, né? O próprio Duque de Orleans, o Louis-Philippe, apelidado ele que nobre, né, primo do rei, votou pela morte do rei, né, apelidado de cidadão Philippe Égalité, né, tem esse livro do Tom Ambrose, Godfather of the Revolution, The Life
ao Philippe Égalité, Duc d'Orléans, né? Ele mesmo que votou pela morte do primo dele, terminou decapitado. Os próprios decapitadores foram decapitados. Porque uma vez que você não tem mais limites, uma vez que você não tem mais limites nas instituições, você está querendo inventar tudo, o que impede o outro de dizer que a sua invenção não está boa, tira você do jogo e inventa ele as regras do novo jogo. Até que finalmente, como as coisas estavam insustentáveis, então pronto, chama o Napoleão e restaura uma monarquia, um império, mas é uma monarquia com uma finalidade diferente agora, que é levar para frente os ideais revolucionários. Ou seja, é uma monarquia para levar para frente os ideais da república. Por louco que isso possa parecer, mas é isso, né? A coisa foi essa, né? Então a França, você vê claramente que desde a Revolução, né, as famílias que estavam em desagregação por um processo de miséria social, tá? Por uma série de outros fatores também, aqui reduzir tudo a um fator só seria muito limitado. As famílias que estavam num processo de desagregação social começaram, com os ideais revolucionários, a se desagregar com razões. Ou seja, os ideólogos, les idéologues, como dizia Napoleão, né? Les philosophes, os filósofos e ideólogos, eles começaram a dar razões para as pessoas para se comportar daquela forma não família. De tal forma que você vê claramente no gráfico na taxa de natalidade francesa, que na França pós-revolucionária a taxa de natalidade foi caindo. Foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo, até que chegamos ao fim da picada, que foi a taxa de natalidade de 1920, que estava igual a de hoje. Em 1920, enquanto todo mundo tinha muitos filhos, a França já tinha a natalidade de 1,6. Depois ela subiu um pouco, mas voltou para aquilo que é hoje. De tal forma que o próprio general de Gaulle, né, explicando por que a França foi invadida tão facilmente por Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, assim, a França foi praticamente invadida pelos alemães por um telefonema. Essa foi a coisa. O general de Gaulle disse: a França foi invadida porque as mães francesas não quiseram ter filhos. Porque não havia exército francês, não tinha franceses que defendessem a França. Não tinha filhos, assim, basicamente não tinha quem lutasse pela França, né? Então, assim, agora vem o cinismo, né? Porque a cultura europeia atual, de uma forma geral, uma vez que ela abandonou o cristianismo, ela adotou o cinismo, né? Vem o cinismo dos dirigentes franceses, né, de colocar o aborto na Constituição e, ato contínuo, reclamar que a taxa de natalidade está baixa, mas mesmo assim prometer que o próximo passo será a eutanásia. Vamos, né, votar também para colocar a eutanásia como direito. Então, assim, evidentemente é a cultura da morte que tomou conta. É a cultura da morte que está tomando conta disso tudo. Mas disso tudo vem de onde? Tudo isso vem do fato de que as pessoas abandonaram aquilo que é a família. Ou seja,
a realidade de que eu, como pai, eu, como mãe, eu nasci para os outros. Essa identidade profunda de que eu não me pertenço. Eu não me pertenço. Eu sou para os outros. Né? A gente, quando atende... Veja, eu digo as coisas aqui, né, o pessoal pega aquilo lá e quer aplicar para todo mundo. Isso aqui não são juízos universais, tá? São juízos genéricos. A experiência mostra o seguinte, genericamente, não se aplica a todos os casos, né? Mas a experiência mostra o seguinte, né? As mães que eu atendo, a mãe tem um filho, aquilo é insuportável, é um cansaço, meu Deus, uma coisa. Aí tem 2 filhos, nossa, impossível. Né? Aí a mãe tem 3 filhos, ela está para morrer, está para acabar. No 4º filho, está de boa. Por quê? Porque ela finalmente entendeu que ela não nasceu para ela. E o pai entendeu que ele não nasceu para ele. E os 2 entenderam, eles renunciaram àquele esperneio de chegar a dizer, eu não sou casado, e a minha vida como é que fica? Não, finalmente você entendeu que você é para os outros, né? Você diz assim, o senhor diz isso porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, o senhor não é casado, o senhor não tem filho. Não, mas eu sou padre. Eu vejo isso nos padres, né? O padre, nos primeiros anos de sacerdócio, esses padres jovens, como eles nasceram dessa situação em que ninguém quer ser família, ninguém quer ter um vínculo, uma aliança, derramar o sangue pelo outro, né? O padre trabalha, esperneia. Até que finalmente, de tanto se doar, ele entende, o padre precisa entender, ele entende que ele não se pertence, que ele é dos outros, que ele é de Deus. E a forma dele se doar e se entregar para Deus são os outros, são os filhos. Você não se pertence. Enquanto você fica esperneando, e eu como é que eu fico, e eu como é que eu fico, e eu como é que eu fico, você não vai entender nada. O que é família? A família é você se entender que você é para o outro. E aqui que está a coisa. Né? Ou seja, onde é que está a verdadeira liberdade? A liberdade, gente, eu a recebo do meu pai que ensina as virtudes. Uma das coisas que a Revolução Francesa se equivocou, e vocês leem isso com muita clareza, né, no artigo do Frei Jean-Michel Potin, ele diz assim, a Revolução Francesa acha que a liberdade é um dom da natureza. Isso é que os homens nascem naturalmente livres. Os homens não nascem naturalmente livres. Ou você luta para ser livre, ou você não vai ter liberdade nenhuma. Não tem isso. Né? E só tem um jeito de você ser livre, chama-se virtude. Se você não desenvolver a virtude, você não será livre. Por quê? Porque o vício escraviza. Eu nunca ouvi falar que a pessoa era viciada em castidade, mas já ouvi falar de pessoas viciadas em sexo desregrado. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa viciada em sobriedade. As pessoas ficam viciadas em drogas e bebidas alcoólicas e etc. Eu nunca vi ninguém viciado em honestidade, mas é viciado em roubar. Não existe ninguém viciado em sinceridade, mas é viciado em mentir. Ora, para você ser livre, ou seja, a virtude ela tem esta qualidade que liberta. Quando um pai, numa família, educa seus filhos na virtude, coisa que a escola não dará a seu filho. A escola, aqueles funcionários estatais que estão lá na escola, mesmo que seja uma escola privada, tá? Mesmo que seja escola privada, as escolas privadas, hoje em dia, os professores são mais funcionários estatais do que as escolas estatais, porque todos obedecem, assim, de forma horrorosa, todos os ditames que vêm do Estado. Né? São os primeiros a entregar a sua liberdade em sala de aula como professores. A escola não vai, a escola como ela está montada atualmente, ela não vai ensinar seu filho virtudes. E, portanto, seu filho será escravo. Seu filho vai ser escravo do celular, seu filho vai ser escravo
da droga, seu filho vai ser escravo do sexo, da masturbação, da pornografia, seu filho vai ser escravo. Liberté, liberté, liberté. São tão livres, né, que você vai terminar como o Michel Foucault, né, que era um homem super livre e que acha que o momento mais importante da vida dele, e maravilhoso, foi quando ele, depois de ter participado de uma orgia, drogado com cocaína, quase foi atropelado numa rua de Paris. Então aquele foi um momento de êxtase místico em que ele, contemplando a morte, ali drogado com cocaína, ele acha que, né, isso é a liberdade humana. Isso é a felicidade. Gente, isso não vai... É uma cultura da morte. É uma cultura da morte porque é uma cultura que vira as costas para aquilo que é o Criador. Deus Pai nos criou e Ele nos ensinou como nós devemos nos comportar. A filosofia antiga, né, clássica, ela também era capaz de enxergar essas coisas. Né? A ética de Aristóteles, por exemplo, conseguiu enxergar muitas dessas coisas. Mas o cristianismo, né, aprofundou mais ainda com a revelação divina. Onde está a virtude? Qual é o caminho da virtude? Como é que nós podemos nos comportar virtuosamente para entregar, para enxergar que existe espaço para o amor? O amor é livre, o amor liberta. Amar, e amar é entregar-se, é dar a vida. Ou seja, enquanto nós não montarmos uma cultura onde as pessoas se compreendem como vocacionadas ao amor, ou seja, a laços de amor, aliança de amor, e o nome disso chama-se família, onde eu sou para o outro, eu me entrego, eu me dou. Então essa sociedade ela está fadada, evidentemente, à autodestruição. É o que vai acontecer, é autodestruição. Ah, mas vamos escrever leis, né? Uma das citações do Frei Potin, ele faz uma citação do Demètre, e ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês, está no artigo dele, né? Toda instituição falsa escreve muito. Me preocupa muito quando a igreja começa a escrever documentos excessivos, leis excessivas, regrinhas, né? Manual para tudo, etc, etc. Toda instituição falsa escreve muito, porque sente a sua fraqueza. Ou seja, percebe a sua fraqueza. Enxerga que está afundando. E procura apoiar-se numa instituição grande e real, uma instituição verdadeira. Né? Nenhuma instituição grande e real poderia estar fundada sobre uma lei escrita. Não quer dizer que não tem lei. Tem lei, mas a lei que está escrita na realidade, do ser da coisa. Né? Não precisa pôr no papel. Quando você precisa pôr no papel que o marido não pode bater na mulher, então é porque acabou o negócio. Você não precisa, entende? Tem certas coisas que não precisa pôr no papel. Tá entendendo? Para que você precisa pôr no papel que padre celebra a missa, que padre ouve confissão, que padre se veste como padre, etc. Tal. Quando você começa a precisar colocar no papel um negócio desse, é porque as pessoas estão perdidas. Né? Precisa pôr no papel para você não se matar. Então, nenhuma instituição grande ou real poderia estar fundada sobre uma lei escrita, já que os próprios homens, instrumentos sucessivos da instituição, ignoram aquilo em que devem se tornar, e que o crescimento imperceptível é o verdadeiro sinal de duração em todas as ordens possíveis das coisas. Ou seja, por que uma árvore cresce? Porque existe ali uma, aspas, lei não escrita, que ela obedece, então ela vai crescendo imperceptivelmente, irrefletidamente. A árvore não reflete, ela vai crescendo. A coisa acontece, porque tem ali um jeito de ser, de se comportar. Agora, quando você precisa colocar um manual, né, para dizer que o marido tem que ser fiel à esposa,
é porque tem alguma coisa errada. Essa pessoa não sabe quem ela é. Né? Então, diz o padre Potin, a atual inflação legislativa, isso vale para a França, isso vale para nós. Ele escreveu isso na França, mas vale para nós aqui. Ou seja, esse negócio de todo dia o Congresso vota uma lei nova. Lei. A atual inflação legislativa em que as leis se sucedem às leis, que nem mesmo tem tempo de serem regulamentadas, antes de serem anuladas por outras leis. Ou seja, o Congresso vota uma lei, aí vai para o Executivo para ser regulamentada. Antes deles terminarem a regulamentação, já vem uma segunda lei anulando aquela primeira. Não dá nem tempo de aterrissar, o negócio já vem outra. Né? Constitui a prova de que até os legisladores já não acreditam naquilo que fazem. Touché. Então, assim, colocaram na Constituição o direito do aborto. Né? Ou seja, o que é que a França está dizendo? Nós temos o direito ao suicídio. Quando o Émile Durkheim, fundador da sociologia moderna, fez o seu primeiro estudo sociológico sobre o suicídio, né? Está publicado aqui no Brasil pela Martins Fontes, né? Estudo de Sociologia, o Suicídio, né? Tradução de Mônica Stahl. Bom, ele escreveu esse livro aqui. Você pega o livro, o que é o livro? Ele vai, analisa os dados estatísticos, né? Sociologicamente, lá na delegacia de Paris, por que as pessoas se matam. E ele descobriu por que as pessoas se matam. Tem duas coisas que ele viu por que as pessoas se matam. Número 1, matam-se aqueles que têm fracos laços familiares. Ou seja, uma das coisas que impede as pessoas de se matarem é a ideia de que ela se matando irá causar uma grande dor numa pessoa que ela ama muito. Veja, isso é estudo sociológico, não é um estudo psicológico e psiquiátrico de caso, tá? Atenção, cuidado. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim. Eu estou dizendo que a maioria dos casos é assim, ok? Então, geralmente, quem se mata porque tem um pobre vínculo familiar, não é? Talvez isso jogue uma luz nesse debate todo aí da Igreja Católica a respeito do suicídio dos padres. Né? Talvez não seja burnout e excesso de trabalho. Talvez seja o fato de que a pessoa vive o celibato e deveria entrar numa família, né? Não numa empresa. O celibato tinha sentido lá com Jesus Cristo quando as pessoas entravam numa família. A família dos apóstolos, a família do presbitério, a família onde tem um pai, que é o bispo. Fecha parêntese. Mas ele diz, né? Pobre vínculo familiar. E segunda coisa, a segunda coisa que impede a pessoa de se matar é quando ela crê que a morte não é solução nenhuma, ela só vai piorar a situação porque depois tem uma punição. Ou seja, uma punição, um sofrimento maior do que o que ela está vivendo agora. Né? Portanto, a crença no inferno. Também isso talvez jogue uma situação, né, a respeito dessa falsa caridade que as pessoas acham que estão sendo caridosas quando convencem aos seres humanos que o inferno não existe. O inferno existe, Jesus falou dele mais do que do céu, aliás, estatisticamente falando, se você for ver nos evangelhos. Bom, ele diz, o suicídio, a base, assim, o resultado desse estudo aqui é o seguinte, cara, a família está falida, o pessoal está se matando porque acabou a família. Isso era verdade na virada do século XIX para o XX, lá com Durkheim, e é verdade hoje. Né? Então, qual é o futuro da França?
Bom, eu não sei qual é o futuro imediato, eu sei qual é o futuro longínquo da França. Daqui a um século, os franceses, quer eles falem francês ou árabe, não sei, os franceses serão aqueles que acreditaram na família. Porque os que colocaram na sua carta constitucional o suicídio da nação, chamado aborto, estes terão passado sem deixar descendência. Então essa é a grande realidade. São essas reflexões que precisam ser feitas. Né? São reflexões que vêm lá do passado. Então, é evidente que não existem somente árabes. Na França existe, sim, um movimento católico também, com suas peculiaridades francesas, né? Porque os franceses são sempre muito peculiares, com suas peculiaridades francesas, mas existe um movimento católico forte, também com uma certa robustez vocacional, de vocações sacerdotais, em que o pessoal não está querendo embarcar nisso daí. Eu não estou dizendo que eles são maioria, não são maioria. Não é isso. Estou dizendo que é forte e robusto. Por quê? Porque é forte e robusto. É forte e robusta a família que tem filhos, porque esta sobreviverá. Enquanto os outros que estão na automutilação, na autodestruição da cultura da morte, né, estão transformando aquilo que é a família em empresa. Né? Existe um famoso sociólogo americano, que eu já citei várias vezes, o Kingsley Davis, né? Ele escreveu, deixa eu pegar aqui, esse livro aqui, tá, no português está em 2 volumes, é uma antiga edição da Agir, A Sociedade Humana, né? Em inglês, Human Society. O Davis, ele chegou e disse, olha, a sociedade era composta de 2 grupos, o grupo primário e o grupo secundário. Os grupos primários são aqueles que são assimiláveis a famílias, ou seja, são parecidos com família. A pessoa é grupo primário quando a pessoa se sente pessoa. Existem os grupos secundários que são parecidos com empresas, onde a pessoa é descartável. A pessoa é somente um número. Não é? O que está acontecendo com a França é que as famílias francesas, e isso está acontecendo aqui no Brasil também, faça seu exame de consciência, né? As famílias estão virando empresas. Ou seja, as pessoas são descartáveis. O descarte do filho chama-se aborto. O descarte dos pais chama-se eutanásia. O descarte do esposo e da esposa chama-se divórcio. As pessoas são descartáveis. Então é evidente que, logo, logo, você só se sente o quê? Um CPF, um número de registro. Você é absolutamente descartável. Agora, quando existe família, diz o Davis, e o Davis não é nenhum sociólogo católico, não, tá, gente? Ele é um homem do mal, entre aspas. Trabalha para a Fundação Rockefeller, né? Quando você é família, você sabe que você não é descartável. Você sabe que tem alguém por você. Você sabe que você veio para os outros. Né? E, em última análise, veio para Deus. Então, aqui nós então vemos uma reflexão, né? Mais do que uma reflexão, um material para reflexão a respeito dessa decisão dos franceses de colocarem na sua Constituição o direito ao aborto. Ou seja, é o suicídio de uma nação. E a França que sobreviver a isso será a França que acreditou na família. Mas não somente a França, mas também você e o nosso país estamos nessa situação, né? Quem é que vai sobreviver? Aqueles que têm um grande vínculo com a família. Estamos nesse dia especial, dia de São José, protetor de nossas famílias. Rezemos a Deus, peçamos pela intercessão de São José,
de Nossa Senhora, que a Sagrada Família de Nazaré seja nossa protetora nessa luta que é uma luta, digamos assim, derradeira em favor da família. Como disse Nossa Senhora em Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima disse isso à irmã Lúcia numa revelação privada, e ela revelou isso para o famoso falecido cardeal Caffarra, quando era ainda Monsenhor Caffarra, né? Ela escreveu para ele dizendo: Monsenhor, eu não sei se o senhor sabe, mas a última batalha de Satanás será contra a família. Então, que a Sagrada Família nos proteja e nos guarde, né, destes novos Herodes que, como outrora, quiseram destruir a família. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.